Aos 55 anos, eu achava que sabia exatamente para onde minha vida estava indo. Eu tinha um emprego estável, uma casa tranquila e um casamento que, pelo menos na superfície, parecia estável. Mas a noite em que fiquei do lado de fora da porta da minha própria cozinha, com as chaves ainda na mão, e ouvi minha esposa dizer: "Ele não vai questionar isso. Ele nunca questiona." Algo dentro de mim mudou de uma forma que eu não conseguia desfazer. Eu não entrei. Eu não fiz nenhum som. Apenas fiquei ali ouvindo enquanto meu futuro estava sendo planejado sem mim. E naquele momento eu percebi algo muito pior do que traição. Eu percebi que eu tinha sido previsível. Essa percepção não veio do nada. Ela vinha se construindo por anos, só que silenciosamente o suficiente para que eu nunca parasse para questionar. Meu nome é Leandro Fontes. Eu tenho 55 anos e durante a maior parte da minha vida adulta, eu acreditei que ser um bom marido significava ser um marido confiável. Eu trabalhava, eu providenciava e eu ficava fora de conflitos desnecessários. Minha esposa Letícia sempre foi mais decisiva do que eu. Ela cuidava das finanças, planejava nosso futuro e tinha uma maneira de fazer cada decisão importante soar como a única opção razoável. Eu costumava admirar isso nela. A mãe dela, Vera, morava conosco. Isso tinha sido ideia da Letícia também, cerca de 8 anos atrás, depois que Vera vendeu a casa dela. Na época, fazia sentido. Pelo menos foi o que eu disse a mim mesmo. Vera era charmosa quando queria ser, afiada de mente, e sempre parecia saber exatamente como se posicionar em uma conversa. Ela nunca levantava a voz, nunca exigia nada abertamente, mas de alguma forma as coisas sempre acabavam indo do jeito dela. Eu não pensava muito nisso no início. As famílias se ajustam, os papéis mudam, as pessoas caem em padrões, e eu caí no meu. Todo mês, meu salário ia para nossa conta conjunta. Letícia sentava à mesa da cozinha com o laptop, os óculos empoleirados baixos no nariz, revisando contas e movendo números como peças em um tabuleiro de xadrez. Ocasionalmente, ela pedia a minha opinião, mas não realmente. Era mais uma formalidade. "Isso parece bom para você?" Já sabendo que eu diria sim. Eu confiava nela. Essa era a simples verdade. Ultimamente, porém, algo havia mudado. Não era dramático. Nunca é. Eram conversas sutis que duravam um pouco mais do que o normal. Perguntas que pareciam ligeiramente fora do lugar. Sugestões que voltavam sempre ao mesmo ponto. "Nós deveríamos pensar em fazer um upgrade", disse Letícia uma noite, mexendo o café sem olhar para mim. "O mercado está se movendo. Se não agirmos agora, vamos perder a oportunidade." Vera, sentada em frente a ela, assentiu pensativamente. "Um financiamento não é um fardo se for feito de forma estratégica", acrescentou com a voz calma e medida. "É alavancagem." Eu me lembro de me recostar na cadeira observando elas. "Nós já temos uma casa", eu disse. "Está quitada. Por que assumiríamos esse tipo de risco agora?" Letícia sorriu. O tipo de sorriso que parecia paciente, mas carregava um toque de dispensa. "Porque ficar parado nem sempre é seguro, Leandro. Às vezes é o maior risco de todos." Eu não argumentei, não porque concordasse, mas porque não sentia vontade de lutar uma conversa que eu já sabia que não venceria. Esse era o padrão. Sempre tinha sido o padrão. Alguns dias depois, eu fiquei até tarde no trabalho revisando alguns relatórios de rotina. O escritório tinha esvaziado horas antes, deixando aquele zumbido quieto das luzes fluorescentes e o tráfego distante do lado de fora das janelas. Eu estava prestes a desligar o computador quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Eu quase deixei ir para a caixa postal, mas algo, talvez instinto, talvez tédio, me fez atender. "Senhor Fontes", disse uma voz de homem, clara e profissional. "Aqui é o Dr. Rafael Costa, do escritório Costa Oliveira. Estou tentando entrar em contato com você sobre um assunto de herança." Eu franzi a testa ligeiramente, olhando o escritório vazio ao meu redor. "Você deve ter o número errado." "Não creio que sim, senhor. Isso diz respeito ao seu falecido tio, Augusto Fontes." Aquele nome caiu mais pesado do que eu esperava. Augusto Fontes. Eu não o ouvia há anos. Ele era o irmão mais velho do meu pai, um homem que manteve distância do resto da família durante a maior parte da minha vida. Eu o tinha encontrado talvez 2 vezes, ambas quando eu era criança. Ele sempre pareceu distante, quase desinteressado. Não tenho certeza se entendo.
Eu disse lentamente. O Sr. Fontes faleceu há 3 semanas. O advogado continuou. Você está listado como o principal beneficiário no testamento dele. Temos tentado contatá-lo para discutir os detalhes. Por um momento eu não disse nada. As palavras não se assentaram completamente. Principal beneficiário? Repeti. Sim, senhor. Eu me recostei na cadeira, olhando para o teto. Acho que houve um erro. Mal nos conhecíamos. Não há erro, ele disse calmamente. Se você estiver disponível, eu gostaria de agendar uma reunião. Há vários ativos envolvidos e é importante que revisemos eles pessoalmente. Ativos. A palavra permaneceu. Eu concordei em encontrá-lo no dia seguinte. A viagem até o escritório de advocacia pareceu diferente das minhas rotinas habituais. Eu não conseguia explicar exatamente. Não era empolgação, mas uma curiosidade quieta e cautelosa. Doutor, Rafael Costa se revelou um homem na casa dos 40 anos. Composto, eficiente, o tipo de pessoa que não desperdiçava tempo com palavras desnecessárias. Ele me levou para o escritório dele, colocou um arquivo na mesa e o abriu com um movimento praticado. Seu tio mantinha uma vida relativamente privada, ele começou. No entanto, ele foi bem-sucedido à sua maneira. Ele deslizou um documento na minha direção. Eu olhei para baixo e por um segundo achei que estava lendo errado. Um imóvel comercial no centro da cidade, 2 contas de investimento, um fundo fiduciário e vários outros holdings que eu ainda não entendia completamente. Eu pisquei, examinando os números novamente. Isso não pode estar certo, eu disse baixinho. Está, Rafael respondeu. Após impostos e taxas, o valor total estimado, ele mencionou um número que fez meu peito apertar levemente, sujeito à avaliação final. Eu fiquei sentado ali, mãos apoiadas na borda da mesa, tentando processar. Tudo o que eu conseguia pensar era, isso muda tudo. Pela primeira vez em muito tempo, algo na minha vida parecia meu. Não gerenciado, não filtrado, não decidido por outra pessoa. Meu. Na viagem para casa, eu me peguei apertando o volante um pouco mais forte do que o usual. Minha mente já corria à frente, como eu contaria para Letícia, como ela reagiria, como tudo finalmente pareceria equilibrado. Eu até imaginava o sorriso dela, não o paciente e controlado, mas um sorriso real, orgulhoso, apoiador. Pela primeira vez, eu não seria apenas o homem que concordava. Eu seria o homem que trazia algo para a mesa. Quando entrei na garagem, notei que as luzes da cozinha ainda estavam acesas. A silhueta de Vera se movia atrás da cortina, lenta e deliberada. A voz de Letícia flutuava fracamente pela janela aberta. Eu saí do carro, um pequeno senso inesperado de antecipação se instalando no meu peito. Eu não tinha ideia de que, ao final daquela noite, eu não estaria pensando em como compartilhar a notícia. Eu estaria pensando em com quem eu realmente compartilhava minha vida. Eu não dormi muito naquela noite, não porque algo tivesse dado errado, pelo menos não ainda, mas porque algo havia mudado dentro de mim. Pela primeira vez em anos, meus pensamentos não circulavam em torno de responsabilidades de rotina ou o que precisava ser consertado em seguida. Eles permaneciam fixos em um fato quieto e inegável. Eu havia recebido algo que não pertencia a mais ninguém. Na manhã seguinte, eu acordei antes do alarme. A casa estava silenciosa. Letícia dormia ao meu lado, um braço sobre o cobertor, a respiração lenta e uniforme. Por um momento, eu apenas a observei. 10 anos de casamento, e eu conhecia aquele rosto em todas as expressões. Quando ela estava satisfeita, quando estava irritada, quando estava calculando. Naquela manhã ela não era nenhuma dessas coisas. Apenas em paz. Eu saí da cama silenciosamente, me vesti e saí sem acordá-la. Eu não queria distrações. Ainda não. O escritório de advocacia parecia diferente à luz do dia, menos distante, mais preciso, como se tudo lá dentro já tivesse sido decidido muito antes de eu entrar pela porta. Doutor Rafael Costa me cumprimentou com a mesma eficiência calma de antes, sem conversa fiada, sem movimentos desperdiçados. Ele me entregou uma pasta mais grossa dessa vez, já organizada com abas marcando seções que eu não entendia completamente. Achei melhor revisar tudo em detalhes hoje, ele disse. Eu assenti, sentando. O que se seguiu não foi dramático. Sem revelações súbitas, sem pausas exageradas, apenas fatos apresentados um após o outro,
cada um se encaixando no lugar como uma peça de uma estrutura que eu não sabia que existia. O imóvel comercial sozinho, 2 andares completamente alugados, gerava renda estável. As contas de investimento eram diversificadas, conservadoras, mas substanciais. O fundo fiduciário tinha condições, mas nenhuma que limitasse o acesso de forma real. Esse portfólio tem sido estável por anos, explicou Rafael. Seu tio não era chamativo, mas era disciplinado. Tudo está estruturado para continuar operando sem interrupções. Eu folheei as páginas lentamente. Números, contratos, nomes que eu não reconhecia, tudo documentado, tudo real. Por que eu? Eu perguntei, finalmente olhando para cima. Rafael não hesitou. Seu tio atualizou o testamento dele cerca de 5 anos atrás. Pelo que entendi, ele tinha contato limitado com a maioria dos parentes. Você era uma exceção. Eu franzi a testa ligeiramente. Eu mal o conhecia. Ele não parecia ver dessa forma. Isso não fazia sentido, mas eu não insisti. Algumas perguntas não recebem respostas que ajudam. Em vez disso, eu me concentrei no que importava agora. Então, o que acontece em seguida? Rafael se recostou ligeiramente. Isso depende de você. Você pode liquidar certos ativos, manter outros, nomear gestão, se preferir uma abordagem mais distante. Legalmente, tudo agora está sob seu controle. A única exigência é que você aceite formalmente a herança. Eu olhei para a página final, uma linha de assinatura. Era uma coisa simples, apenas tinta no papel. Mas não parecia simples porque assinar significava algo mais do que apenas aceitar ativos. Significava entrar em uma posição que eu nunca tinha ocupado antes. Uma onde eu não tinha que adiar, comprometer ou esperar aprovação. Eu assinei. Rafael assentiu uma vez, como se confirmando algo que já esperava. Vamos iniciar o processo de transferência imediatamente. Enquanto isso, recomendo que você se abstenha de fazer quaisquer compromissos financeiros grandes até que tudo esteja completamente acertado. Eu entendo, eu disse, e entendia mais do que ele percebia. A viagem de volta pareceu diferente do dia anterior, mais clara, mais focada. A antecipação ainda estava lá, mas tinha mudado de forma. Não era mais apenas sobre compartilhar boas notícias, era sobre o que aquela notícia significava. Eu entrei na garagem pouco antes do pôr do sol. A casa parecia a mesma de sempre. Arrumada, quieta, nada fora do lugar. Mas eu notei coisas para as quais não tinha prestado atenção antes. O jeito como as cortinas estavam sempre fechadas no mesmo ângulo. O jeito como a luz da frente acendia exatamente no mesmo horário toda noite. Controlada, previsível. Dentro, eu podia ouvir Letícia e Vera na cozinha. Eu entrei, coloquei as chaves no lugar e caminhei na direção delas. Letícia olhou para cima primeiro. Você chegou cedo? Ela disse, enxugando as mãos em uma toalha. Respondi, mantendo o tom neutro. O trabalho terminou mais rápido do que o esperado. Vera olhou para mim por cima dos óculos. Isso é raro, ela disse levemente. Eu dei um pequeno aceno e sentei à mesa. O que tem para o jantar, frango? Letícia disse. Simples. Nós comemos sem muita conversa no início. As coisas habituais, trabalho, tarefas, nada que importasse. Eu as observei enquanto elas falavam, notando o ritmo entre elas, o jeito como Vera pausava o tempo exato para Letícia pegar um pensamento, o jeito como Letícia olhava para ela antes de fazer um ponto, como se confirmando algo não dito. Sempre tinha sido assim. Eu simplesmente não tinha prestado atenção. No meio da refeição, Letícia colocou o garfo na mesa e olhou para mim. Eu tenho pensado sobre o que conversamos na outra noite. Eu encontrei o olhar dela. Sobre o financiamento, ela disse, nós precisamos avançar nisso. Eu pesquisei opções e há uma janela agora que não devemos perder. Vera assentiu lentamente. O timing é tudo, ela acrescentou. Se você esperar demais, perde a alavancagem. Eu tomei um gole de água, me dando um momento. E qual é exatamente o plano? Letícia se inclinou ligeiramente para a frente. Nós refinanciamos. Pegamos um empréstimo maior e investimos em uma segunda propriedade, algo com potencial de crescimento. Nós estamos sentados sobre o mesmo ativo por tempo demais. Eu estudei a expressão dela. Calma, confiante, certa. De quanto estamos falando? Perguntei. Ela hesitou brevemente. 500 mil reais para começar. Aquele número ficou no ar por um segundo. Eu coloquei o copo na mesa com cuidado. Isso não é pouco.
É gerenciável, ela disse rapidamente. Com o seu salário e nossa posição atual, o banco vai aprovar. Nossa posição atual. Eu quase sorri com isso. Vera falou em seguida, o tom mais suave. Leandro, você sempre foi responsável. É por isso que isso funciona. A estabilidade permite expansão. Eu assenti lentamente, como se considerando. Por dentro, algo já tinha começado a se encaixar no lugar. Deixe-me pensar sobre isso, eu disse. Os olhos de Letícia se estreitaram ligeiramente, não de raiva, mas de cálculo. Nós não temos muito tempo para pensar. Eu sei, respondi calmamente, mas eu quero entender tudo antes de nos comprometermos. Isso pareceu satisfazê-la por enquanto. O jantar terminou pouco depois. Letícia foi limpar e Vera foi para a sala de estar. A atenção dela já mudando para outra coisa. Eu fiquei à mesa um pouco mais. Pela primeira vez, eu não me sentia parte do plano. Eu me sentia sendo posicionado dentro dele. E pela primeira vez na minha vida, eu não tinha certeza se queria jogar do jeito que elas esperavam. Na viagem para casa na noite seguinte, eu ensaiei a conversa mais vezes do que admitiria. Não as palavras exatamente, apenas a forma dela. Eu me sentaria, contaria tudo para Letícia de forma direta, e nós resolveríamos juntos. Era o que eu sempre tinha feito. Era o que um casamento deveria ser. Quando eu virei na nossa rua, o céu tinha ficado aquele azul profundo que se instala pouco antes da escuridão completa. A luz da varanda já estava acesa. Pela janela da frente, eu podia ver movimento na cozinha, duas silhuetas familiares de uma forma que costumava ser reconfortante. Eu estacionei, sentei por um segundo, então alcancei a pasta no meu maletim e tirei a pasta que Rafael tinha me dado. Eu não a abri, apenas a segurei ali, sentindo o peso dela. Não pesado no sentido físico, mas significativo de uma forma que eu não podia ignorar. Este era o momento, eu disse a mim mesmo. O ponto onde tudo mudaria para melhor. Eu saí do carro, fechei a porta silenciosamente e caminhei pela garagem. Conforme eu me aproximava, as vozes delas vinham pela janela da cozinha ligeiramente aberta. Eu não estava tentando ouvir, apenas aconteceu. A voz de Letícia, mais baixa do que o usual. Nós não podemos arrastar isso por muito mais tempo. Vera respondeu. Calma, como sempre. Então não arraste. Ele não precisa de detalhes. Apenas dê a ele um caminho claro. Eu diminuí o passo, a mão pairando perto da porta da frente. Ele não vai fazer perguntas. Letícia continuou. Ele nunca faz. Lá estava novamente. Eu não me movi. Algo no meu peito apertou, não de forma aguda, apenas o suficiente para me tornar consciente. Vera fez um som suave, quase um zumbido. Isso é porque ele confia em você. E confiança, se usada corretamente, simplifica tudo. Eu senti a chave na minha mão fria contra a palma. Letícia expirou lentamente. Uma vez que o financiamento for aprovado, nós mudamos tudo. A propriedade estará no lugar antes que ele perceba o que está acontecendo. E o timing? Vera perguntou. Está bom, Letícia respondeu. Ele vai assinar. Ele sempre assina. Houve uma breve pausa. Eu podia ouvir o tilintar fraco de uma xícara sendo colocada na mesa. E depois disso, disse Vera, o tom de Letícia não mudou. Depois disso, nós não precisamos explicar nada. Já estará feito. Eu não sei por quanto tempo fiquei ali. Não poderia ter sido mais do que 1 minuto, talvez menos. Mas pareceu mais longo. Não por causa do que eu estava ouvindo, mas por como soava familiar. Não as palavras, a certeza. Elas não estavam adivinhando, não estavam esperando. Elas estavam planejando. E eu não fazia parte daquele plano. Eu era um passo nele. Meu aperto na chave apertou ligeiramente, então afrouxou. Eu dei um passo para trás da porta, cuidadoso para não fazer som, e caminhei para o lado da casa. O ar estava mais frio ali. A luz mais fraca. Eu fiquei perto da cerca olhando para nada em particular. Houve um tempo, anos atrás, em que eu teria entrado imediatamente, confrontado elas, feito perguntas que eu não tinha certeza se queria respostas, talvez elevado a voz. Mas aquela versão de mim era construída sobre uma suposição diferente, que nós todos estávamos do mesmo lado. Agora eu não tinha certeza de que lado eu estava ou se algum dia estive. Eu fiquei ali até as vozes delas desaparecerem em algo indistinto. Então circulei de volta, caminhei até a porta da frente e a destranquei como se nada tivesse acontecido. Dentro, tudo parecia exatamente o mesmo. Letícia se virou da pia quando me ouviu.
Você está atrasado. Ela disse, não acusando, apenas notando. Trânsito, respondi, colocando o maletim ao lado da cadeira. Vera olhou por cima da mesa, a expressão neutra. O jantar ainda está quente. Eu assenti e tomei meu lugar. O cheiro de frango assado encheu a sala, familiar e ordinário. Eu peguei o garfo firme e controlado. Ninguém disse nada sobre a conversa que eu tinha acabado de ouvir. Ninguém parecia inquieto, porque elas não sabiam que eu tinha estado lá. E pela primeira vez, eu entendi algo claramente. O silêncio não era fraqueza, era alavancagem. Nós comemos como sempre fazíamos. Letícia falou sobre algo que tinha lido. Tendências de moradia, taxas de juros, o mesmo fio que ela puxava há semanas. Vera adicionava seus pensamentos em intervalos medidos, reforçando, refinando. Eu escutava. Não como um marido concordando, como um observador. Os bancos estão apertando as aprovações, disse Letícia, olhando para mim. Nós deveríamos nos antecipar antes que as condições mudem. Eu assenti uma vez. Talvez. Os olhos de Vera se voltaram para mim. A incerteza não é desculpa para o atraso, Leandro. É razão para agir. Eu encontrei o olhar dela brevemente. Ou razão para ser cuidadoso. Ela sustentou meu olhar um segundo a mais do que o usual, então sorriu levemente. Homens cuidadosos não constroem nada. Eu não respondi. O jantar terminou sem tensão, pelo menos na superfície. Letícia limpou. Vera foi para a sala e eu levei meu maletim para cima. Dentro do quarto, eu fechei a porta e finalmente abri a pasta. Os documentos estavam exatamente como eu lembrava. Limpos, precisos, números indiscutíveis que não dependiam da aprovação de ninguém. Ativos que não requeriam negociação. Por um longo tempo, eu apenas fiquei sentado olhando para eles. Então fechei a pasta e a coloquei de lado, porque a coisa mais importante que eu tinha aprendido aquela noite não era sobre dinheiro, era sobre informação, o que as pessoas sabiam e o que não sabiam. Lá embaixo, eu podia ouvir Letícia se movendo pela casa, os passos dela firmes e rotineiros. Nada tinha mudado para ela. Ainda não, mas para mim, a mudança já estava completa. Eu não estava mais pensando em como compartilhar a herança. Eu estava pensando sobre quando, e mais importante, por quê. Os próximos 2 dias me contaram mais sobre meu casamento do que os 10 anos anteriores jamais tinham contado. Não porque alguém confessou algo, não porque houve algum deslize dramático, alguma mentira óbvia, alguma mudança visível súbita. Era mais quieto que isso, mais polido, mais disciplinado. Letícia se tornou atenta de uma forma que teria parecido amorosa para qualquer um de fora. Ela fez meu café antes que eu pedisse. Ela verificou se eu tinha almoçado. Ela sentou mais perto de mim no sofá nas noites, uma mão descansando levemente no meu braço, como se fôssemos um casal em um folheto de aposentadoria para a vida costeira. Vera também suavizou. Ela parou de me corrigir em coisas triviais. Ela até riu de uma das minhas piadas no jantar, o que eu honestamente não podia dizer que tinha acontecido antes. Era sutil o suficiente para passar por calor, mas uma vez que você ouve a maquinaria por trás de algo, você não pode mais confundir com bondade. Na quinta-feira à noite, eu cheguei em casa e encontrei opções de financiamento impressas espalhadas pela mesa de jantar. Não 1 ou 2 páginas, um layout completo, gráficos, notas, marcadores adesivos. Letícia estava de pé ao lado da mesa em um suéter creme, óculos de leitura, parecendo mais uma consultora do que uma esposa. Aí está você, ela disse com um sorriso fácil. Timing perfeito. Eu queria passar algumas coisas com você. Eu pendurei o casaco no cabide perto da porta e olhei para os papéis sem me aproximar. Você esteve ocupada. Ela deu de ombros pequeno. Alguém tem que estar. Aquela linha teria me incomodado antes. Aquela implicação sutil de que eu era passivo, que as coisas se moviam porque ela as movia. Mas agora eu apenas notei e deixei passar. Vera apareceu da cozinha carregando uma bandeja com café e um prato de biscoitos. Sente-se, Leandro. Ela disse como se estivéssemos prestes a discutir planos de férias. Isso não vai demorar. Eu sentei. Letícia deslizou um documento na minha frente. Essa é a opção mais limpa. Taxa fixa, estrutura gerenciável. Nós usamos a casa como garantia, acessamos o capital e então nos movemos rapidamente antes que os preços subam novamente. Mover rapidamente para o quê? Eu perguntei. Os olhos dela permaneceram no papel. Uma compra.
Isso não é uma resposta. Ela olhou para cima então, o sorriso ainda no lugar, mas mais fino. Uma propriedade de investimento. Que tipo de propriedade? Vera interveio antes que Letícia pudesse. Do tipo que valoriza, Leandro. Esse é o ponto. Eu me recostei na cadeira. E quem escolhe? Letícia cruzou os braços. Nós escolhemos. Eu deixei o silêncio se estender um pouco. Interessante. As sobrancelhas dela se uniram. O que isso significa? Significa que isso soa como uma conversa que já foi tida sem mim. Nenhuma delas disse nada por um momento. Então Letícia riu suavemente, um som leve que não chegou aos olhos. Você está sendo dramático. Eu olhei para ela, realmente olhei para Wan. O tom suave, a paciência praticada, o jeito como ela enquadrava o desacordo como instabilidade emocional. Eu tinha perdido aquele padrão por anos, porque nunca soava cruel, apenas razoável. Estou sendo cauteloso, eu disse. Vera tomou o assento em frente a mim e cruzou as mãos. Há uma diferença entre cautela e medo. Em algum ponto, um homem tem que decidir se quer segurança ou crescimento. Eu quase sorri com a frase. Era tão polida, tão limpa. Ela fazia a manipulação soar como alfabetização financeira. E se eu estiver satisfeito com o que já temos? Eu perguntei. Letícia respondeu imediatamente. Você não deveria estar. Lá estava. Não irritação, nem mesmo ganância exatamente. Apenas convicção. Do tipo que não deixa espaço para o conforto de outra pessoa. Eu olhei para as páginas novamente, então de volta para ela. E se eu disser não? A pergunta caiu mais pesada do que eu esperava. O rosto de Letícia não mudou muito, mas algo por trás mudou. Algo mais frio, mais alerta. Você não está dizendo não, ela disse. Espero que não. Não. Vamos falar sobre isso. Você não está dizendo não. Eu deixei aquilo ficar entre nós. Vera alcançou o café. Ninguém está tentando pressionar você, Leandro. Aquilo foi quase suficiente para me fazer rir. Claro que não, eu disse. Letícia empurrou a página de cima mais perto de mim. Apenas leia isso hoje à noite. Nós não precisamos finalizar nada agora, mas eu preciso que você entenda que esperar pode nos custar. Uma palavra tão útil quando alguém quer sua assinatura. Eu peguei a página, dei uma olhada e a coloquei de volta. Eu vou olhar mais tarde. A expressão de Letícia se apertou. Mais tarde? Quando mais tarde? Eu repeti. Ela sustentou meu olhar um momento longo demais, então assentiu uma vez. Tudo bem. O jantar daquela noite foi quieto, não hostil, apenas medido, como se todos na mesa tivessem se tornado conscientes do tom. Vera falou sobre um vizinho cujo neto tinha se mudado para o interior. Letícia comentou sobre taxas de utilidade. Eu respondi onde precisava, mas mantive a voz neutra e meus pensamentos para mim mesmo. Essa foi a parte mais difícil, não a decepção, mas a contenção, porque de vez em quando uma frase ecoava na minha mente. Ele vai assinar. Ele sempre assina. Depois do jantar, Letícia subiu para tomar banho. Vera se instalou na sala com o tablet. Eu fiquei na cozinha, enxaguando meu prato, ouvindo lentamente a água correr. Eu tinha passado uma década acreditando que paz significava conformidade. Que se eu ficasse calmo, concordasse, fosse confiável, então as pessoas mais próximas a mim valorizariam isso. Mas valor e utilidade não são a mesma coisa. Eu sequei as mãos, subi e sentei na beira da cama enquanto o chuveiro corria no quarto ao lado. Meu maletim estava no armário. Dentro dele, a pasta da herança parecia um segundo batimento cardíaco no quarto. Eu a tirei e a abri novamente, examinando os números, os registros de propriedade, os detalhes do fundo. Não porque precisasse confirmar, porque precisava me lembrar que pela primeira vez eu tinha opções. Aquela noite, deitado ao lado de Letícia no escuro, eu olhei para o teto e escutei o zumbido suave da ventilação. Ela se virou uma vez, meio dormindo, e descansou a mão no meu ombro. Anos atrás, aquele toque teria me confortado. Agora parecia uma pergunta. Na manhã seguinte, eu liguei para o Dr. Rafael Costa do meu escritório antes que qualquer outra pessoa chegasse. Senhor Fontes, ele disse, como posso ajudar? Eu preciso perguntar algo. Eu disse hipoteticamente. Ele deu uma pequena pausa. Vá em frente. Se alguém estivesse me pressionando para um empréstimo grande usando minha casa como garantia, haveria alguma razão para elas saberem sobre a herança antes que as transferências estivessem completas? Não. Ele disse imediatamente. Na verdade,
Dependendo das suas circunstâncias, discrição pode ser sábia. Eu olhei através da parede de vidro do escritório para o estacionamento abaixo. Era o que eu pensava. Houve outra pequena pausa, mais atenta dessa vez. Há alguma preocupação que eu deva saber? Sim, eu disse. Então tomei fôlego. Mas não uma que eu esteja pronto para explicar ainda. Essa é sua decisão, ele respondeu. Mas se você precisar de conselho pessoal além de assuntos de herança, eu posso recomendar alguém discreto. Faça isso, eu disse. Ele prometeu enviar um nome. Eu terminei a ligação e fiquei muito quieto por um momento. Aquele foi o momento em que a situação se tornou real de uma forma diferente. Não emocionalmente, estrategicamente. Eu não estava apenas escondendo boas notícias. Eu estava protegendo uma saída. Aquela noite, quando entrei na garagem, eu desliguei o motor e fiquei no carro alguns segundos extras. A casa parecia calma. Luz quente na cozinha. As cortinas de Vera fechadas com precisão militar. O vaso de Letícia perto dos degraus podado e regado. Uma casa pacífica. Essa era a imagem. Mas eu finalmente tinha ouvido o que vivia por trás dela. E eu tinha terminado de confundir aparência com verdade. Eu peguei o maletim, saí e caminhei em direção à porta da frente com um tipo de certeza mais lenta do que eu jamais carregara antes. O que quer que viesse em seguida, eu já sabia uma coisa. Eu não seria mais a parte mais fácil do plano delas. A mudança não se anunciou. Não houve um momento em que eu me levantei e declarei nada. Sem confrontação, sem vozes elevadas ecoando pela casa. Aconteceu silenciosamente, quase invisivelmente, como um hábito sendo substituído por outro, uma pequena decisão de cada vez. Eu parei de reagir. Só isso mudou mais do que eu esperava. Na semana seguinte, eu segui minha rotina exatamente como antes. Mesmas horas, mesmas conversas, mesmo lugar à mesa de jantar. Se alguém estivesse observando de fora, não notaria diferença, mas internamente, eu não participava mais da mesma forma. E observava. Letícia notou primeiro, embora não tenha dito diretamente. As perguntas dela se tornaram mais precisas. Você olhou os documentos? Sim. T.D. Ainda estou pensando. Quanto tempo leva para pensar sobre algo assim? Tanto quanto for necessário. Só isso. Sem argumento, sem escalada. Mas o ar entre nós mudou ligeiramente, como pressão se acumulando antes de uma tempestade que ainda não decidira se iria quebrar. Vera se ajustou em seguida. Ela começou a me abordar separadamente, geralmente nas manhãs, quando Letícia já tinha saído do quarto. Era sempre casual, sempre enquadrado como preocupação. Você tem estado quieto, ela disse um dia, encostada no balcão enquanto eu servia café. Eu sempre sou quieto. Não assim. Eu não respondi. Apenas peguei minha caneca e me movi para a mesa. Ela seguiu, não fisicamente, mas com a voz. Você está pensando demais no financiamento. É isso. Eu sentei lentamente. Talvez eu esteja apenas pensando. Ela deu um pequeno sorriso sabido. Homens que hesitam frequentemente se arrependem. Oportunidades não esperam. Eu encontrei os olhos dela brevemente. Nem os erros. Por uma fração de segundo, algo atravessou o rosto dela. Não raiva, não surpresa, reconhecimento. Então sumiu. Só não deixe o medo tomar a decisão por você. Ela disse e foi embora. Medo. Era interessante como aquela palavra surgia com frequência quando alguém queria que você se movesse mais rápido do que se sentia confortável. Naquela noite, Letícia tentou uma abordagem diferente. Ela não trouxe o financiamento no jantar. Não mencionou números ou prazos. Em vez disso, serviu 2 taças de vinho depois que Vera foi para a cama e sentou em frente a mim na sala. A postura relaxada, o tom mais suave. Você tem estado distante, ela disse. Eu tomei um gole de vinho. Tenho? Sim. Ela sustentou meu olhar. E eu não gosto de não saber por quê. Aquilo foi quase suficiente para me fazer sorrir. Eu estou bem aqui, eu disse. Não há nada para não saber. Isso não é verdade. Ela respondeu baixinho. Você está pensando algo e não está dizendo. Por um momento, eu considerei contar a ela. Não tudo. Apenas o suficiente para mudar o equilíbrio. O suficiente para ver como ela responderia se soubesse que eu não operava mais sob as mesmas suposições. Mas então eu lembrei da voz dela pela janela. Ele não vai questionar. E deixei o pensamento ir. Estou apenas levando as coisas a sério, eu disse em vez disso. Só isso. Ela me estudou procurando algo. Eu podia ver no jeito como os olhos dela se moviam, não examinando, mas medindo.
E antes você não levava? Ela perguntou. Antes, eu confiava que estávamos na mesma página. A frase caiu suavemente, mas carregava peso. A expressão de Letícia não mudou muito, mas os dedos dela apertaram ligeiramente em torno da taça. Nós estamos na mesma página, então não há pressa, eu disse. Ela colocou a taça na mesa com um movimento controlado. Leandro, isso não é sobre pressa. É sobre não perder algo que poderia nos beneficiar a longo prazo. Eu me recostei no sofá. Então ainda será uma boa decisão na próxima semana. Não é assim que os mercados funcionam. Então talvez não seja tão estável quanto parece. O silêncio se instalou entre nós. Não desconfortável, apenas diferente. Finalmente ela expirou e balançou a cabeça ligeiramente. Eu não entendo o que mudou. Eu não respondi aquilo porque a verdade era simples. Eu tinha mudado. Mais tarde naquela noite, depois que ela adormeceu, eu me levantei e desci. A casa parecia diferente no escuro, mais quieta, mas mais honesta de alguma forma. Eu entrei na cozinha, acendi a pequena luz sobre a pia e fiquei ali por um momento. Então abri o maletim. A pasta da herança ainda estava lá exatamente onde eu a tinha deixado. Intocada por qualquer um exceto por mim, intocada pelas expectativas, planos e suposições delas. Eu peguei o telefone e abri o e-mail que Rafael tinha enviado mais cedo naquele dia. Um contato, consultor financeiro particular, experiência discreta. Eu olhei para o nome por alguns segundos, então pressionei ligar. Tocou 2 vezes antes de uma mulher atender. Aqui é a Dra. Carla Mendes. Meu nome é Leandro Fontes, eu disse. O Dr. Rafael Costa me deu seu número. Houve uma breve pausa, então o tom dela mudou ligeiramente, mais atenta, mais focada. Claro. Como posso ajudar, Sr. Fontes? Eu preciso entender como separar ativos pessoais de exposição financeira compartilhada, eu disse. E eu preciso fazer isso silenciosamente. Outra pausa, mais curta dessa vez. Isso é algo que podemos discutir, ela disse. Você está disponível para uma reunião? Sim. Nós marcamos um horário para a tarde seguinte. Eu terminei a ligação e fiquei ali na luz fraca da cozinha, telefone ainda na mão. Isso não era mais apenas sobre resistir ao plano delas. Era sobre construir o meu. No dia seguinte, eu me encontrei com Carla em um pequeno escritório no centro da cidade. Ela foi direta, eficiente e, o mais importante, não fez perguntas desnecessárias. Eu expliquei a situação em termos gerais, deixando de fora nomes, mas não detalhes. Quando terminei, ela já tinha começado a delinear opções. Você precisa estabelecer limites legais claros, ela disse. Contas separadas, estruturas de gestão independentes e documentação que garanta que seus ativos herdados permaneçam e... Eu assenti. E se alguém estiver esperando acesso, então você não dá a elas, ela disse simplesmente. Expectativa não é direito adquirido. Aquela frase ficou comigo. Expectativa não é direito. Eu saí do escritório dela com um plano, não completamente formado, mas sólido o suficiente para construir. Aquela noite, quando entrei na casa, tudo parecia o mesmo novamente. Letícia no balcão, Vera na cadeira dela, o zumbido quieto de uma casa que parecia estável. Mas agora eu entendia algo claramente. Elas não eram mais as únicas planejando. A próxima fase não requeria velocidade, requeria precisão. Eu parei de pensar no que elas queriam e me concentrei no que eu precisava. Não em termos amplos, segurança, justiça, independência, mas em específicos. Contas, títulos, assinaturas, o tipo de detalhes que não fazem barulho, mas determinam tudo o que segue. Nos dias seguintes, eu ajustei pequenas coisas primeiro. Eu abri uma conta corrente separada apenas no meu nome e redirecionei uma porção do meu salário para ela. Nada dramático, apenas o suficiente para estabelecer um padrão. Eu cancelei 2 transferências automáticas que Letícia tinha configurado anos atrás e as substituí por pagamentos manuais que eu controlava. Quando o banco ligou para confirmar uma mudança, eu saí para o estacionamento para atender. Respostas curtas, sem explicações. Em casa, eu não mencionei nada disso. Letícia notou algo, porém. Não os específicos, mas o atrito. Ela perguntou 2 vezes sobre uma conta que não tinha sido paga no prazo habitual. Eu disse a ela que tinha mudado o agendamento de pagamento para evitar cobranças de ciclo atrasado. Era uma explicação razoável. Ela não insistiu. Vera observava mais do que falava.
O olhar dela demorava 1 segundo a mais do que antes. Quando eu entrava, quando eu sentava, quando eu me levantava para sair da sala, ela tinha um jeito de reunir informação sem pedir. Eu mantive meus movimentos consistentes, meu tom neutro. Se você vai mudar a estrutura, você não anuncia a reforma. Você move as paredes estruturais primeiro. Na manhã de sexta, eu me encontrei com Carla novamente. Ela tinha preparado uma lista curta, passos claros e acionáveis. Primeiro, ela disse, deslizando uma página pela mesa, a aceitação formal da herança deve ser acompanhada por uma declaração de propriedade separada que a mantenha legalmente distinta dos ativos matrimoniais. Eu já assinei a aceitação, eu disse. Tudo bem, ela respondeu. Vamos arquivar a declaração agora. O timing importa, mas ainda está limpo. Ela passou para o próximo item. Segundo, nomeie uma entidade de gestão para o imóvel comercial e investimentos. Isso dá a você distância operacional. Também previne que qualquer outra pessoa se insira nas decisões. Eu assenti. Eu não quero administrar no dia a dia. Bom, ela disse, você não deveria ter que fazer. Nós discutimos um terceiro passo, atualizar meu testamento. Não algo que eu tinha planejado pensar naquela semana, mas se encaixava no padrão. Definir propriedade, definir controle, definir o que acontece se algo der errado. Mantenha simples, disse Carla. Clareza previne disputas. Eu assinei 2 documentos antes de sair do escritório dela. Nada dramático, sem fanfarra, apenas linhas de texto que mudavam a fundação da minha vida financeira. No caminho de volta para o trabalho, eu liguei para Rafael. Eu quero a estrutura de gestão no lugar o mais rápido possível, eu disse. Sem lacunas. Já está em andamento, ele respondeu. Nós antecipamos que você preferiria isso. Bom, eu terminei a ligação e fiquei sentado por um momento com o motor em marcha lenta. Por anos, eu tinha adiado decisões porque elas pareciam pesadas. Agora, eu as fazia porque eram necessárias. A diferença não estava no peso, estava na direção. Aquela noite, Letícia preparou o cenário. Ela tinha limpado a mesa de jantar, arrumado os documentos novamente de forma organizada e impresso um conjunto fresco de números. A apresentação estava mais apertada dessa vez, mais refinada, menos exploratória, como se a discussão já tivesse avançado para um passo final. Nós deveríamos fechar isso hoje à noite, ela disse quando eu entrei. Eu falei com o banco. Eles estão segurando uma taxa para nós, mas só até segunda. Vera acrescentou. Nós fizemos o trabalho, Leandro. Não há benefício em esperar. Eu tomei meu lugar e olhei para a página de cima sem pegá-la. Me explique. Letícia não hesitou. Ela delineou a estrutura, valor do empréstimo, retornos projetados, cronograma. Ela tinha memorizado. Cada figura saiu limpa, confiante, ensaiada. Quando terminou, ela colocou uma caneta ao lado do documento. Tudo o que precisamos é da sua assinatura para avançar. Eu deixei o silêncio ficar 1 segundo mais longo do que o usual. Então alcancei o papel, não a linha de assinatura, apenas o canto, e o deslizei alguns centímetros mais perto. Em nome de quem está a propriedade, eu perguntei. Nosso, ela disse. Conjunto, sim. E o empréstimo? O mesmo. Eu assenti lentamente. E a gestão? Ela hesitou. Não muito, apenas o suficiente. Nós vamos cuidar disso, ela disse. Significando você e sua mãe, eu respondi. Os lábios de Vera se apertaram em uma linha fina, significando as pessoas que têm experiência em organizar essas coisas. Eu encontrei o olhar dela. Eu também tenho organizado coisas. Letícia se inclinou para a frente. Leandro, esse não é o momento para complicar. Nós já alinhamos tudo. Só precisamos executar. Executar. Aquela palavra novamente. Eu coloquei o papel na mesa. Eu não vou assinar hoje à noite. A sala ficou imóvel. Não alta. Imóvel, controlada. Do tipo onde todos estão recalculando. A expressão de Letícia não quebrou, mas apertou nas bordas. Por quê? Porque eu quero algumas coisas esclarecidas. Como o quê? Estrutura de propriedade, gestão, autoridade, responsabilidade, exposição. Vera falou primeiro dessa vez. Essas são tecnicidades. Não são, eu disse. São o negócio inteiro. Letícia pegou a caneta e a colocou de volta, alinhando com a borda do papel. Um movimento pequeno, preciso. Nós podemos esclarecer qualquer coisa que você queira, mas não devemos atrasar a aplicação.
Eu não estou atrasando, eu disse. Eu estou decidindo. Outro silêncio, mais longo. Vera expirou pelo nariz. Você está tornando isso mais difícil do que precisa ser, ou mais fácil do que costumava ser. Eu respondi. Os olhos de Letícia fixaram nos meus. O que isso significa? Significa que eu não vou me apressar para algo que não controlo. Lá estava. Não alto, não dramático, apenas claro. Por um momento ninguém falou. Então Letícia se recostou, cruzou os braços e assentiu uma vez. Tudo bem, ela disse. Vamos revisitar amanhã. Na próxima semana eu corrigi. O maxilar dela apertou ligeiramente. Segunda. Próxima semana, eu repeti. Vera se levantou, recolhendo os papéis com um pouco mais de força do que o necessário. Estamos perdendo tempo. Estamos ganhando clareza, eu disse. Ela não respondeu. O resto da noite passou sem outra palavra sobre o financiamento. Letícia se moveu pela casa com o mesmo ritmo eficiente de sempre, mas havia uma nova agudeza nisso. Vera ficou na sala, o tablet intocado no colo. Eu subi, abri o maletim e verifiquei a cópia que Carla tinha me dado. Limpa, arquivada, protegida. Eu fechei o maletim e o coloquei perto do armário. Lá embaixo a casa estava quieta. Lá em cima, pela primeira vez em anos, eu senti algo se encaixar no lugar que não dependia da aprovação de ninguém. Elas ainda acreditavam que estavam guiando o resultado. Elas ainda acreditavam que eu cairia de volta no padrão. E por agora, eu estava deixando elas porque o controle não vem de anunciar o que você está fazendo, vem de saber exatamente quando parar outra pessoa. Na manhã de segunda, a casa tinha se acomodado em uma versão de calma que parecia quase deliberada. Letícia não trouxe o financiamento no café da manhã. Vera não ofereceu nenhum comentário sobre o café. O quieto não era ausência, era contenção. Elas estavam esperando o momento certo, o ângulo certo, a pressão certa, assim como eu. No trabalho, eu mantive minha rotina intacta. Reuniões, ligações, e-mails. Eu respondi. Eu assenti. Eu assinei o que precisava ser assinado, apenas não o documento que elas queriam. Por volta do meio-dia, Carla enviou uma confirmação. A declaração de propriedade separada tinha sido arquivada, a entidade de gestão registrada e controles interinos estavam ativos. Rafael seguiu com uma mensagem curta. Arrendamentos verificados. Contas em transição. Nada requeria minha atenção imediata. Sem lacunas, sem aberturas. Eu li ambas as mensagens 2 vezes. Então fechei o telefone e terminei meu almoço. Aquela tarde, Letícia mandou mensagem. Jantar às 19h. Nós precisamos conversar. Eu respondi. Ok. Sem emojis, sem palavras extras. Quando entrei na garagem aquela noite, notei a mesa através da janela arrumada com mais cuidado do que o usual. Não elaborada, apenas precisa. Pratos alinhados, copos colocados simetricamente, a pequena vela que Letícia usava para conversas importantes, já acesa. Eu entrei, coloquei as chaves e tomei meu lugar sem ser pedido. Letícia trouxe a comida, salmão assado, vegetais, um amido simples. Ela se moveu com a mesma eficiência que eu sempre conheci, mas os olhos dela verificavam meu rosto com mais frequência do que o usual. Vera sentou em frente a mim, mãos cruzadas, postura composta. Nós comemos por alguns minutos em silêncio. Então Letícia colocou o garfo na mesa. Eu agendei uma reunião no banco amanhã de manhã, ela disse. Apenas para segurar os termos. Nós não temos que finalizar nada se você não estiver pronto. Eu tomei um gole de água. Que horas? Mãe. E o que exatamente nós estaríamos segurando? A taxa, a estrutura que discutimos. Eu assenti uma vez. E se eu não for? Ela sustentou o meu olhar. Então perdemos a posição pela qual trabalhamos. Vera acrescentou. Às vezes uma decisão é tomada por não tomar uma. Eu coloquei o copo na mesa com cuidado. Então vamos tomar uma. Os ombros de Letícia relaxaram uma fração. Bom, não hoje à noite, eu disse. No banco, uma pequena pausa. Vera inclinou a cabeça. Você prefere um cenário formal. Eu prefiro clareza, eu respondi. Letícia assentiu. Tudo bem. Deza. O resto do jantar passou sem atrito. Elas não pressionaram. Não precisavam. Elas acreditavam que o cenário faria o trabalho por elas. Papéis em uma mesa, um banqueiro explicando termos, o ritmo familiar de acordo. Elas sempre tinham estado certas sobre uma coisa. Eu não gostava de fazer cenas. Na manhã seguinte,
O lobby do banco cheirava levemente a polimento e café, cores neutras, vozes quietas, o tipo de lugar onde as decisões pareciam oficiais antes mesmo de serem tomadas. Fomos levados para um escritório com paredes de vidro. Um homem em terno sob medida se apresentou, Daniel Brito, gerente sênior de empréstimos. Ele falou suavemente, eficientemente, deslizando uma pasta pela mesa. Tudo está preparado, ele disse. Revisamos suas finanças e, com base nas condições atuais, isso é um arranjo muito favorável. Letícia se inclinou ligeiramente para frente, engajada. Vera sentou para trás, observando. Eu abri a pasta. Os números eram como elas tinham apresentado. Valor do empréstimo, prazo, taxa, meu nome no campo do tomador, nossa casa listada como garantia, propriedade conjunta na propriedade-alvo, gestão não especificada. Daniel bateu levemente na página. Se estiverem confortáveis, podemos prosseguir com a aplicação hoje. A aprovação deve ser direta. Eu fechei a pasta. Eu tenho algumas perguntas, eu disse. Claro. Quem controla a entidade de gestão para a nova propriedade? Letícia respondeu antes que ele pudesse. Nós controlamos. Eu olhei para Daniel. Isso está documentado aqui? Ele olhou para baixo. A estrutura de gestão pode ser definida pós-aquisição, significando que não está definida agora. Correto. Eu assenti. Segunda pergunta. Exposição à responsabilidade. Se a propriedade não performar, que proteções estão no lugar para a residência principal? Daniel se mexeu ligeiramente. A própria propriedade seria esperada para carregar suas obrigações. No entanto, como em qualquer posição de alavancagem, a garantia está em risco. Ele inclinou a cabeça em cenários extremos. Eu deixei aquilo ficar por um segundo. A voz de Letícia permaneceu firme. Leandro, nós já passamos por isso. Não assim, eu disse. Vera se inclinou para a frente. Você está complicando um processo direto. Eu encontrei os olhos dela. Não é complicado. É específico. Eu me virei de volta para Daniel. Última pergunta. Se eu escolher não prosseguir hoje, algum desses termos me obriga no futuro? Não. Ele disse. Não há obrigação até você assinar. Bom. Eu fechei a pasta e a deslizei de volta pela mesa. Eu não vou prosseguir. A sala não explodiu. Não precisava. O silêncio foi suficiente. Letícia me encarou. A calma praticada ainda no rosto, mas mais fina agora. Você disse que decidiríamos aqui. Nós decidimos, eu disse. A voz de Vera saiu mais baixa do que o usual. Com base em quê? Com base em que eu não assino acordos que não controlo. Letícia expirou lentamente. Isso é controle. Nós construímos esse plano juntos. Eu sustentei o olhar dela. Não, vocês construíram um plano que esperavam que eu entrasse. Daniel pigarreou levemente. Se quiserem, podemos revisitar os termos mais tarde. Isso não será necessário, eu disse. Eu me levantei. Letícia não se moveu. Sente-se, Leandro. Eu não sentei. Em vez disso, alcancei o maletim e tirei uma pasta fina, limpa, organizada, muito menos volumosa que a delas. Eu a coloquei na mesa e a abri na primeira página. Eu já tomei minhas decisões financeiras, eu disse. Os olhos de Letícia se voltaram para o documento. O que é isso? Algo que eu não precisei da permissão de vocês para fazer. O olhar de Vera se afiou. Explique. Eu olhei para as duas, então para Daniel, que tinha ficado muito imóvel. Eu herdei um portfólio, eu disse, mantendo o tom neutro. Imóvel comercial, contas de investimento, um fundo fiduciário. Tem estado em revisão na última semana. A partir de ontem, está sob meu controle exclusivo. Ninguém falou. Letícia piscou uma vez como se resetando o foco. Você está brincando? Não estou. Vera se inclinou ligeiramente para a frente. Quando você ia nos contar? Eu deixei uma pequena pausa se instalar. Antes ou depois de eu assinar algo que eu não entendia. Os lábios de Letícia se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Eu continuei calmamente. Os ativos são legalmente separados, gerenciados de forma independente. Não há exigência para que eu alavanque nossa casa. Não há necessidade de assumir dívida adicional e não há razão para me apressar para uma estrutura que não me protege. Os olhos de Daniel se moveram entre nós, então caíram para o documento na frente dele. Ele não disse nada. A voz de Vera, quando veio, estava mais apertada do que eu jamais tinha ouvido. Você escondeu isso da sua família. Eu encontrei o olhar dela. Eu protegi de um plano do qual eu não fazia parte. Letícia finalmente falou.
A voz controlada, mas mais fina agora. Isso não é justo. Justo teria sido me contar o plano completo, eu disse, incluindo as partes que vocês discutiram quando achavam que eu não estava ouvindo. As palavras caíram exatamente onde precisavam. Letícia ficou imóvel. A expressão de Vera endureceu. Você entendeu errado. Não entendi, eu respondi, sem voz elevada. Sem acusação além do que já tinha sido dito. Apenas clareza. Eu fechei a pasta e a peguei. A casa fica como está, eu disse. Sem financiamento, sem garantia. Se investirmos, fazemos de forma transparente com controle definido e risco compartilhado. Ou não fazemos de forma alguma. Eu olhei para Letícia não sem bondade. Essa é a decisão. Por um longo segundo, ninguém se moveu. Então Daniel se mexeu na cadeira, incerto se devia falar. Ele não precisava porque a sala já tinha ido exatamente para onde precisava ir. Silenciosa, eu não saí correndo. Agradeci a Daniel pelo tempo, apertei a mão dele e caminhei até a porta em um ritmo normal. Letícia e Vera seguiram alguns passos atrás, os passos delas ligeiramente fora de ritmo com os meus. Do lado de fora, o ar da manhã parecia mais afiado do que o usual, mais limpo. Letícia parou perto do carro. "Por que você não me contou?" ela perguntou. Eu olhei para ela. "Porque eu precisava saber o que você faria sem isso", eu disse. Vera interveio. "E agora você acha que tem a vantagem?" Eu balancei a cabeça ligeiramente. "Não, eu acho que tenho a minha." Eu entrei no carro e liguei o motor. Pela primeira vez em anos, eu não estava dirigindo em direção a uma decisão que alguém tinha moldado. Eu estava dirigindo com uma que eu já tinha tomado. Se você já confiou completamente em alguém e depois percebeu que era apenas parte do plano deles, eu quero saber o que você teria feito no meu lugar. Você teria assinado? Teria falado mais cedo? Ou teria esperado como eu até que a verdade fizesse a decisão por você? Deixe um comentário e me diga de onde você está assistindo. Há mais histórias como esta, quietas, reais e mais próximas do que pensamos. Então, certifique-se de se inscrever e ficar conosco. Estamos apenas começando.